Olá pessoal, anteriormente a gente viu aí como fazia para fazer os cálculos dos deltas de cada um dos neurônios envolvidos na rede, ok? Então dando continuidade, o próximo passo é calcular o gradiente de cada um dos pesos, tá ok? Então eu anotei já aqui, né, os deltas calculados, né, na aula anterior, ok? Para calcular então o gradiente do peso, a gente vai utilizar então o ΔK e o YI, tá? Isso para um peso que liga o neurônio I ao neurônio K. Então, se eu imaginar que essa aqui é a unidade I, né? Na verdade, não necessariamente neurônio, né? Mas é uma unidade qualquer, né? Então, se eu imaginar que essa aqui é a unidade I, essa aqui é a unidade K, né? Então, esse aqui é o peso que liga a unidade I até a unidade K. Se eu quero calcular então o gradiente desse peso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar a saída da unidade I. Então, qual que é a saída da unidade I? A saída da unidade I é 1. Então, vai ser 1 vezes o delta K, o delta da unidade K. Então, vai ser 1 vezes isso aqui. Então, o gradiente para esse peso vai ser menos 0,1438. Ok? Então, agora eu vou passar para o próximo peso, né? Então, vamos imaginar agora essa unidade aqui como sendo I e essa unidade aqui como sendo K. Opa, o H1 a gente teve uma saída calculada, né? Então, vamos relembrar aí, né? Que a saída do H1 foi 0,387, né? Então, esse gradiente aqui vai ser 0,387 vezes o delta K, né? Então, a gente vai ter 0,387 vezes menos 0,1438, né? Então, a gente tem que esse gradiente vai ser 0,0557 negativo. Ok? Então, é a saída do H1 vezes o delta do O1. Ok? Então, modificando agora o I para essa outra unidade aqui. Então, agora esse é o I, esse é o K. Então, eu vou ter que usar a saída do H2 e o ΔK. Ah, quanto que foi a saída do H2? A saída do H2 foi 0,525 vezes o ΔK, que é o delta do O1. Então, a gente tem que o gradiente dá 0,755 negativo. Ok? Esse gradiente aqui, então agora vamos ter que modificar aqui o I e o K. Então, eu tenho que esse peso aqui, ele liga essa unidade I a essa unidade K, né? Então, a unidade I sempre é à esquerda da unidade K, tá? É sempre anterior à unidade K. Então, eu estou calculando esse gradiente. Então, é a saída dessa unidade, que é 1, vezes o ΔK. ΔK é 0,0075. Então, esse gradiente vai dar 0,0075. Ok? Então, vou para o próximo peso. Então, esse peso aqui. Então, essa unidade aqui, ela é o I. Essa unidade aqui é o K. Opa, quanto que está saindo dessa unidade? Nesse caso aqui,
a gente está trabalhando com padrão 0, 0, essa unidade aqui, né, a saída dela é 0, né, vezes esse delta aqui. Então, esse gradiente vai ser 0, ok? Aí a gente vai ver que a mesma coisa vai acontecer nesse gradiente aqui, olha, do x2 para o h1. Então, qual é a saída do x2 dessa unidade aqui? É 0. Para esse peso, esse aqui agora é o i, esse é o k. Então, vai ser 0 vezes esse delta, que dá 0. Para esse peso aqui, esse aqui é o i, esse aqui vai ser o k, né? Então, 0 vezes esse delta aqui, dá 0. Para esse peso aqui, esse é o i, esse é o k. Então, 0 vezes esse delta aqui, dá 0. Agora, para esse peso aqui, esse é o i, esse é o k. Então, vai dar 1 vez esse delta aqui. Então, esse peso, né, que liga o x0 ao h2, né, ele vai ter 1 vezes menos 0,208. Ok? E aí, então, a gente calculou o gradiente para todos os pesos, né? Então, depois de calcular o gradiente, a gente consegue calcular, então, a atualização dos pesos, ok? Então, para fazer, então, a atualização dos pesos, a gente tem que calcular primeiro o deslocamento do peso. Então, o deslocamento do peso, vamos imaginar, por exemplo, esse peso aqui, né? Então, o deslocamento do W que liga o x0 ao O1, né, vai ser igual o eta, 0,02, vezes o gradiente dele. Opa, quanto que era o gradiente? Ah, não, pera, o eta não é tão pequeno assim, o eta é 0,02 só, né? Vezes o gradiente. O gradiente desse peso aqui é menos 0,1438, ok? Então, a gente vai ter que o deslocamento do peso que liga o x0 ao O1 vai ser igual, então vamos fazer a conta. Então, o deslocamento do peso vai ser 0,0288. Então, 0,288 negativo. Então, esse valor é o valor que vai mudar, né, o peso que antes tinha um valor de 0,78. Então, o novo valor para esse peso que liga o x0 ao O1 vai ser o valor antigo dele, vezes, mais o deslocamento. Então, esse deslocamento aqui é mais com menos dá menos, né? 0,0288. Então, o novo valor para esse peso vai ser 0,7512. Ok? E aí, então, a gente vai poder já pegar esse peso e atualizar aqui esse neurônio. Eu vou colocar esse valor aqui no lugar do 0,78. E aí a gente vai fazer esse cálculo para todos os pesos, né? Então, por exemplo, para o peso que liga o H1 no O1, a gente vai ter como deslocamento a taxa de aprendizado vezes esse valor
do gradiente, que é menos 0,557. Então, a gente vai ter que o deslocamento para esse caso é 0,2 vezes menos 0,0557. Então, a gente tem que o deslocamento dá muito pouco, né? Então, eu vou ter como deslocamento aqui 0,0111 negativo, né? E aí, então, o meu novo valor para o peso que liga o H1 no O1, que era 0,22 negativo, eu vou somar então com o 0,0111, né? Então eu vou ter que esse novo peso é 0,2311 negativo. Ok? E aí, então, esses pesos aqui onde o gradiente é zero, eles não vão ter atualização, tá ok? Na verdade, eles vão se manter iguais, tá ok? Então, a gente vai atualizar todos os pesos para esse padrão 00. Terminando de atualizar todos os pesos para o padrão 00, qual que é o próximo passo? O próximo passo é utilizando os pesos atualizados, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez para o 00, a gente vai fazer para o 01. Ok? Calcular o delta, primeiro aplico com os pesos novos atualizados, calculo o erro, calculo o delta da camada de saída, calculo o delta da camada oculta, calculo todos os gradientes e atualizo o peso para o 01. E aí faz a mesma coisa para um 0. Aí faz a mesma coisa para um 1. Quando a gente terminou todos os padrões, a gente diz que a gente terminou uma época de treinamento. Tá ok? E aí no final de uma época de treinamento, o que a gente faz? A gente recalcula o MSE, né, para verificar o erro da rede. Então, se o erro da rede ainda for maior do que uma porcentagem estipulada, por exemplo, 1%, eu vou fazer o quê? Eu vou refazer todo o processo, né, partindo lá desde o padrão 00, ok? Então, enquanto o MSE for maior do que 1%, a gente vai fazendo todo esse processo, tá? Esse processo é um processo demorado, tá? Então, vai várias épocas até a gente terminar um treinamento, tá? E durante esse processo pode acontecer, né, se a gente considerar uma superfície de erro, então eu tenho valores para o peso e aqui eu tenho valores para o erro. Né? Então, se eu considerar uma superfície de erro, né, começando de um peso aleatório, a gente vai começar de algum lugar aqui, né, deixa eu mudar a cor aqui para tentar ficar mais fácil de visualizar. Então, se eu começar aqui, eu vou ter que caminhar até chegar aqui no meu mínimo global, né? Então, essas atualizações de peso, a gente está tentando buscar o mínimo global aqui na superfície de erro. O que pode acontecer é que existem mínimos locais, né? Então, eu tenho vários mínimos locais onde o meu algoritmo de treinamento ele pode ficar preso, tá ok? Então, por isso, existe essa segunda parte aqui da atualização de peso. Essa segunda parte ele vai considerar uma porcentagem da atualização anterior. Então, olha, do deslocamento anterior. Então, para essa primeira época de treinamento, qual foi o deslocamento anterior?
o deslocamento anterior não existia. É a primeira vez que a gente está fazendo a atualização de peso. Mas aí a próxima vez que a gente estiver fazendo essa atualização, então na segunda época, quando eu estiver lá no padrão 00, qual foi o deslocamento anterior para o padrão 00? Ah, foi esse cara aqui. Então, a gente considera uma porcentagem dessa atualização anterior para calcular o deslocamento atual, ok? Então, a gente meio que, se a gente estava seguindo essa direção, a gente continua seguindo essa direção. Então, mesmo que a gente tiver em um ponto, deixa eu tentar dar um zoom aqui, né? Se eu tiver em um ponto por aqui, a tendência seria a gente voltar e cair aqui nesse mínimo, né? Mas, considerando lá uma porcentagem do movimento que a gente já estava fazendo, a gente estava indo nessa direção, e eu considero ainda uma porcentagem que eu estou indo nessa direção, em vez de voltar para cair no mínimo local, a gente vai continuar andando um pouquinho mais para frente, a gente escapa do mínimo local, a gente vai chegar aqui no pico e aí a gente vai começar a cair para chegar até aqui, né? E aí então eu vou ter que ter um empurrão mais forte, né? Porque eu tenho uma subida maior aqui. Então, por isso que acontece às vezes quando a gente está utilizando o algoritmo backpropagation, ele não convergir, a gente não consegue chegar no mínimo global, porque às vezes a subida aqui é tanta que mesmo utilizando uma porcentagem da movimentação anterior, a gente não consegue escapar do mínimo local, a gente fica preso no mínimo local. Então, nesse caso aqui, a gente ficaria preso, por exemplo, com 10, 15% de erro, em vez de chegar lá no mínimo que a gente poderia chegar, né, que a gente deveria chegar de verdade. Ok? Então, o algoritmo de aprendizado, né, que a gente está utilizando aqui para fazer esse treinamento de uma rede perceptron multicamadas. Então, a gente calculou o erro, né, para uma estimativa do erro aqui para essa camada de saída, e essa estimativa ela vai sendo propagada para trás. Então, esse algoritmo de treinamento é o backpropagation, tá? Existem outros algoritmos para realizar o treinamento de uma rede neural múltiplas camadas, tá ok? Que acabam sendo um pouco mais eficientes, né? Eles evitam melhor essa questão dos mínimos locais, né? Só que a matemática deles acaba sendo um pouco mais complexa também. Então, para começar a entender, né, o princípio, né, de um aprendizado e de uma rede de múltiplas camadas, o backpropagation é o ideal aí, ok? Então, essa é uma geral aí sobre o algoritmo de treinamento da rede múltipla camada backpropagation, tá? Então, até a próxima.